Salve, salve Matilha! A prospecção é o oxigênio das vendas. Hoje eu vou falar com vocês especificamente sobre prospecção presencial. Eu sei que o mundo hoje está muito digital e que as pessoas buscam cada vez ter mais leads e estratégias de marketing. Mas na minha opinião, o contato olho no olho, a prospecção física, nunca vai deixar de existir. Então, semana passada eu estava na Costa Rica e percebi algumas coisas que eu estava fazendo e que não estava mais fazendo. Então é necessário às vezes fazer uma reciclagem, porque às vezes você entra no automático e acaba esquecendo das técnicas que você mesmo já estudou, já treinou e já colocou em prática. Então, se você tem interesse em prospectar melhor e ter mais conversão de vendas, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai converter ainda mais negócios para sua empresa. Thiago, solta a vinheta aí para a gente começar esse videozão. Primeiramente, quero dar boas-vindas a vocês. A gente está aqui hoje nos estúdios Groza e Matilha. Ainda falta bastante coisa, os móveis não chegaram ainda, os tapetes também não, mas eu decidi já fazer o primeiro vídeo aqui porque realmente ficou algo com isolamento acústico, uma boa iluminação, então estou muito contente com esse próximo passo que a gente está dando e com certeza isso vai reverberar para vocês uma melhor qualidade de vídeos, de som e etc. Então, quero agradecer você que é inscrito no canal, quero agradecer também todos os compartilhamentos, curtidas e comentários aqui. E se você puder, já compartilhar esse vídeo para o seu amigo, porque com certeza eu tenho certeza que se ele trabalha com vendas, vai fazer sentido para ele. Fechou? Então, semana passada eu estava na Costa Rica e eu vi que primeiramente eu estava com pouco tempo de atendimento nos clientes, nos prospects. E isso me deixou um pouco frustrado porque eu tinha que ser muito rápido e eu acabei não dando o melhor de mim. Não consegui ter uma melhor performance. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, dê o devido tempo para cada cliente. E isso foi uma falha minha de planejamento e eu não quero que você faça igual, porque muitas das vezes um atendimento pode durar 1 hora, às vezes até 2 horas. Por quê? Porque você precisa entender para atender. Então por isso que me motivou a fazer esse vídeo essa semana, para que vocês não façam o mesmo erro que eu cometi semana passada. Os demais pontos eu vou dividir em 10 passos, falando para vocês técnicas que eu utilizo, que fazem sentido e que com certeza vão converter em mais vendas para vocês. Primeiro passo, crie um script de venda. Tá? Eu vou depois botar ponto a ponto como você pode falar sobre esse script de venda, como você coloca na prática, mas ele tem todo um intuito do spin selling. Então eu vou colocar aqui do lado um vídeo que eu fiz falando sobre essa técnica que é fantástica, onde são modelos de perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Então eu vou depois dar alguns exemplos para vocês, bem rápidos, para que vocês na hora de estarem com o cliente, fazerem esse questionário, fazer essa entrevista com o cliente. Passo 2. Agende um horário. Eu sei que às vezes você liga para um cliente, ele não atende, ou às vezes você só fala com a vendedora ou só com o gerente e não consegue falar com a autoridade de compra da loja. Mas está tudo bem. O que você tem que fazer? Não desista de visitar essa loja ou de mandar um e-mail porque ele não está te atendendo. O que eu faço? Se ele não me atende ou não me confirma uma reunião, eu só mando um e-mail dizendo: fulano, vou estar na sua loja no dia tal, horário tal. O que vai acontecer? Ou ele vai te responder dizendo: não posso te atender, ou ele não vai responder. Só que quando você chegar lá, vai dizer: olha, no dia tal eu mandei um e-mail falando que eu ia estar aqui no horário tal. Então com isso você já avisou que ia estar lá. E não tem problema se você não falar com o dono, o importante é você estar lá. Porque mais pra frente eu vou estar falando de uma estratégia que me ajuda bastante a converter mais negócios. Passo 3. Faça um itinerário. Então, o que eu faço muito? Vou no Google Maps, coloco ali os nomes das lojas, os endereços, e eu vejo qual loja está mais próxima. Por quê? Parece que não, mas você perde muito tempo às vezes sem olhar isso. Então, o que já aconteceu comigo? Às vezes uma loja que estava lá no interior da cidade e eu tinha que ir para o centro. Então eu perdi às vezes meia hora e depois eu tinha que voltar para o cliente que estava ali próximo. Parece ser algo muito básico, muito simples, mas eu esqueci de fazer isso no começo e perdia muito tempo no trânsito, enfim, em toda essa organização de rota. Então
Crie um itinerário para que você concentre as atividades num setor num dia, no outro setor no outro dia, e assim você consegue dar mais prioridade e tempo para os seus prospects. Como eu falei no começo desse vídeo, eu acabei perdendo muito tempo. Eu tive 2 dias, apenas meio-dia. E é muito pouco, eu atendi 8 clientes. Então, acabei, vamos dizer assim, não dando a devida atenção. Então, quando você se organiza na rota, você consegue fazer isso. E por mais que eu fiz essa organização de rota nessa viagem, só que eu deixei pouco tempo. Ou seja, foram, colocar aí 6 horas mais ou menos de atendimento. Então, é muito pouco para 8 clientes. Então, faça essas rotas para que você consiga otimizar tempo e atender com mais qualidade seus clientes. 4. Isso eu percebi nessa viagem, que é começar pelos prospects com menos potencial. Eu fui visitar uma loja e, consequentemente, por coincidência, não era uma loja com tanto potencial. E eu acabei, sabe quando tu não engata a primeira? E foi assim que eu comecei nesse dia. E eu percebi, nossa, eu não estava na minha mais alta performance. E tá tudo bem. Só que é importante você não gastar esse cartucho com alguém com muito potencial. Então comece com aquela pessoa que você vê, putz, ele não tem tanto potencial, se eu não vender tá tudo bem. Começa ali, que ali você vai começar a afiar o machado. Porque por mais que você seja, desculpa a palavra, pica, tem dias que você não tá na sua mais alta performance. Então respeite o seu momento. E vai lá e começa com calma, veja onde você errou, onde você acertou. E isso que eu fiz, percebi, pô, ali eu não falei isso, não falei aquilo. E comecei a utilizar isso ao meu favor. No próximo atendimento eu já comecei a utilizar aquela técnica que eu não tinha utilizado. Já comecei a fazer perguntas que eu não tinha feito. Então, faça isso, comece pela pessoa com menos potencial, que com certeza você vai estar muito mais preparado para atender aquele cliente que tem mais potencial. Passo 5. Cumprimente todas as pessoas da loja. Não importa se é entregador, se é a mulher que limpa o espaço, se é vendedor, cumprimente todos e pergunte o nome. Algo que sempre surpreende muito quando eu vou nas lojas é a pessoa que vem trazer o café e tudo mais. Eu pergunto, como é o seu nome? Ah, fulano. Então, a pessoa fica toda cheia de alegria porque pouquíssimas pessoas fazem isso com ela. E por mais que não vai ser ela que vai comprar de mim, mas as pessoas que estão ao redor percebem que eu tenho interesse, que eu dou a devida importância para todas as pessoas. Não é porque ela é dona que vou dar mais importância para ela. Então, cumprimente e chame pelo nome todas as pessoas da loja. Passo 6. Se o proprietário da loja não estiver, ou seja, você ligou, ele não atendeu, você tentou agendar horário e não conseguiu, mandou um e-mail avisando que vai estar lá, veja qual é a pessoa com mais autoridade de compra. Pode ser às vezes um vendedor, pode ser às vezes uma gerente de loja, ou quem sabe até a pessoa que limpa o espaço. Por exemplo, naquele vídeo de prospecção que eu fiz alguns meses atrás, eu falei sobre isso, que em uma das lojas, a pessoa que fazia o café, que limpava a loja, era a pessoa mais próxima à dona. Mas, em vários casos, vai ser a gerente, vai ser uma vendedora. E aí você pergunta, olha, uma pergunta, quem mais toma a decisão não sendo a dona da loja? É a gerente, é a vendedora? Quando você descobrir isso, você traz ela para você e pode utilizar esse mesmo script de prospecção que eu vou compartilhar agora, porque ela vai compartilhar isso para a dona. E daí você fala, olha, se você quer ganhar ainda mais credibilidade com o dono, apresente o meu produto para o proprietário. Ou me passa o contato WhatsApp ou o e-mail dessa pessoa. Com certeza vocês vão fazer negócios comigo e vão vender ainda mais. Então você consegue trazer aquela pessoa mais próxima de ti para te ajudar a vender para a pessoa que toma a decisão final. Passo 7. Aqui você já está em frente ou do proprietário ou de uma pessoa que tem um pouco de autoridade de compra. Então você brevemente, coisa de 2 minutos, vai se apresentar. Meu nome é Edilson, eu sou vendedor, eu sou agente internacional da marca tal e tal. Nós trabalhamos no segmento high-end, nosso público é tanto cliente final quanto arquitetos, mas nós fazemos nosso trabalho com parceiros como lojas e tudo mais. E o meu trabalho consiste em capacitar a equipe de vendas que você tem, tanto na área de experiências, do mercado high-end, como também na parte de vendas. Então, brevemente você se apresenta e vai dizer, mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. E a gente vai para o passo 8. Nesse passo 8 é o que eu falei lá no começo do vídeo sobre as sequências de perguntas de spin. Então, por que eu comecei lá em cima com isso? Você tem que estar com isso já como um script, algo que você vai seguir. Claro que você pode adaptar dependendo da loja, pode,
mas você vai fazer rapidamente essas perguntas. Você vai ficar mais nas perguntas de implicação, principalmente se estiver com o dono. Mas vamos lá, perguntas de situação. Aí você vai perguntar um pouco, quantos anos tem a loja? O porquê que a loja se chama assim? Quantos colaboradores ela tem? Quais são os principais fornecedores que ela trabalha? Qual é a história de vida dela? Enfim, perguntas de situação, da situação atual dela. O que eu te sugiro? Tentar trabalhar com no máximo de 5 a 7, 5 a 8 perguntas, não mais que isso, porque senão fica muito maçante. E depois você vai para as perguntas de problema. Como é que você vai fazer perguntas de problema? É perguntando assim, fulano, nos seus fornecedores atuais, o que você mudaria? O que você poderia fazer ainda melhor para os seus colaboradores ou para os seus clientes? E você vai coletando esses problemas, porque vai ter um inconsciente de problemas, às vezes ele nem sabe que ele tem um problema. Então aí você vai entendendo melhor quais são os problemas. E nessa hora, calma, porque você vai ter vontade de querer vender e ofertar o seu produto ou serviço. Então vai com calma, primeiro faz essas perguntas para depois ir para as perguntas de implicação, que aí que é o ponto-chave e o que diferencia um vendedor comum de um vendedor premium. Então, quando você for para as perguntas de implicação, é utilizar esses problemas, o que eles implicam no resultado desse cliente. Então, tá, me diz uma coisa, se o teu, como ele falou, vamos dizer que ele falou que o fornecedor dele entrega com 120 dias e ele prefere entregar com 90. Fulano, o que implica você ter um atraso de 30 dias na entrega do seu produto? E ele começa a sentir uma dor. Então você vai fazer várias perguntas do que aquele problema que ele compartilhou com você alguns minutos atrás implica no resultado dele. E ali você vai ficar algum tempo. Faça aí de 5 a 10 perguntas e se você percebeu que alguma pergunta doeu mais para ele e fez mais sentido, é ele que é o ponto. Então, neste momento, já vai virar um consciente de solução. Começou como inconsciente de problema, virou um consciente de problema e agora é um consciente de solução. Então, ali no final, ele só vai fazer uma pergunta. Ele vai comprar com você ou ele vai para cima dos fornecedores atuais dizendo, fulano, tu precisa mudar isso? Hoje o representante esteve aqui e me fez perceber que eu preciso mudar. Então, nesse final, você precisa criar um rapport. Então, ali no script, você vai ver que é necessário você mostrar para ele que a melhor solução é você. Então, essa é o N de necessidade de solução com quem ele vai comprar. E aí você oferta o seu produto ou serviço. Então, nessa hora você apresenta os diferenciais, você apresenta os benefícios. E eu sei que você pode estar pensando, pô, Edson, eu vou ficar todo esse tempo sem falar do meu produto. Sim, não tem problema, porque você está conhecendo o seu cliente, entendendo ele, para depois apresentar. E aí você fala da sua marca, fala da sua experiência e tal, mas tudo linkando com o que foi dito por ele. E utilize palavras como, baseado no que você me falou, conforme você me disse, e aí você introduz a sua apresentação adaptando pelo que ele te respondeu. 10º passo, busque avanço e não continuidade. Então nessa hora, ou você vai vender, ou vai agendar uma próxima reunião com data e horário. Então, quando você consegue fazer isso, você já tem um avanço. Se você agendou uma próxima reunião com essa pessoa, você consegue dar esse avanço. Ah, isso, mas eu não consegui falar com o comprador, eu não consegui falar com o gerente. Aí já é outra conversa. Então, você cria um follow-up interno seu, compartilhando com a sua equipe, ó, liga para esse fulano, dia tal, horário tal. Então, já é outra conversa. Mas se você conseguiu falar com o dono ou com o gerente, já deixa um follow-up aí agendado para outro dia ou outro horário. Claro, se possível, se você conseguir vender, melhor ainda. Mas, se não conseguir, faz um follow-up. Falando aqui, para finalizar, eu não coloquei como 10 passos, porque para mim isso é primordial e não é nenhuma parte do processo, mas sim um todo, que é o rapport. É algo que eu faço muito, eu até fiz um vídeo, vou colocar aqui do lado esse vídeo, que é muito importante, que é espelhamento de corpo, espelhamento do ritmo da voz e do tom da fala. Esses dois pontos são os mais importantes. Tem espelhamento de palavras, tem olho no olho, tem foco no agora? Sim. Mas o importante é principalmente espelhamento do corpo, ritmo da voz e tom da fala. Então você começa a fazer esse espelhamento do corpo, fazer o espelhamento do tom da voz e com isso você cria uma conexão. Porque eu te digo, várias vezes eu atendi clientes que eles não estavam nem um pouco afim de me escutar. E eu precisei utilizar isso. E funcionou. Nessa viagem mesmo, eu estava falando com uma senhora. E sabe quando que você vê que a pessoa já é um pouco mais prepotente
e não estava me dando a devida atenção, sabe? Ah, que esse produto tem diferencial que os outros não têm, sabe? Já começou, tipo, vem com força assim, e eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com essa pessoa? Espelhamento de corpo. Então ela botou a mão em cima da mesa, eu fui lá, botei a mão em cima da mesa, ela abaixou um pouco o tom da voz, eu fui lá e abaixei o tom da voz, e aos poucos, ela estava muito séria antes, mas aos poucos ela começou a ficar um pouco mais sorridente, e eu percebi, rapport está funcionando. Então, em uma prospecção, faça rapport que com certeza você vai conseguir converter ainda mais em resultados. Para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar uma frase que até eu acho que eu falei no vídeo anterior sobre ela, que é: uma prospecção planejada solidifica o caminho da chegada. Então, planeje a sua prospecção, se organize, faça um script de perguntas que com certeza você vai vender ainda mais. Fechou, pessoal? A gente se vê quarta-feira que vem às 8 horas da noite aqui no meu canal. Valeu, um abraço, Matilha!